Mas nesse ponto que vocês disseram, nós brasileiros, nós temos a possibilidade de, ainda campeonatos inglês, espanhol, enfim, de assistir. O pessoal lá de fora, por exemplo, a imprensa inglesa, não conhecia nada do Corinthians. Inclusive, parece que o time do Chelsea também não conhecia. Então você acha que nesse ponto os jornalistas brasileiros são mais preparados porque, né, nós acompanhamos a Europa e eles de lá não vê nada, né? Em nível mundial, sim, mais preparados, porque os caras não têm realmente interesse. Nós temos interesse, eles não têm esse interesse. Até Turquia, sei lá, nós temos interesse. Eles sabem que existe tudo, eles não têm esse interesse. Não sabem realmente quem é. Tanto que o Pelé, né, ele, por exemplo, na plenitude dos seus 70 anos, que ele está na idade da sabedoria, o Pelé o pessoal sempre criticou muitas entrevistas dele, que ele falava coisa atrapalhada. Agora, por exemplo, ele falou, o Neymar vai para a Europa. É o destino dele, é uma coisa inexorável. Outros jogadores já foram, não sei quando, amanhã, depois, se é antes da Copa do Mundo, depois ele vai para a Europa. E o Pelé acrescentou, fez críticas a ele, nem não críticas, aconselhou ele, fez uma análise da carreira dele, acertadamente, e falou assim, se eu fosse o Neymar agora, que eu fosse para a Europa, eu ia jogar ou na França ou na Espanha. O Pelé falou, eu escolheria um time da França ou da Espanha. Eu não ia jogar no futebol inglês, no futebol italiano não, e no futebol alemão, porque lá não joga, lá o pau come. Porrada o jogo inteiro. É diferente o jogo. Então ele já deu uma letra, ele falou, vai para a Espanha, você pode ver, quais foram os maiores jogadores do mundo nos últimos anos, tudo joga na Espanha. Teve um cara que jogou com a marcação inglesa, o cara joga na Inglaterra, foi o melhor jogador. Teve o Cristiano Ronaldo, teve não sei o quê, mas é tudo na Espanha, entendeu? Então, porque hoje todo mundo está por dentro, cara. Todo mundo está por dentro. Você calcule agora o futebol alemão com o Bayern de Munique, que já foi campeão alemão com 6 rodadas de antecedência. Você calcule agora com o novo treinador que era do Barcelona, acrescentando ao futebol alemão, porque ele treinando o Bayern, automaticamente está acrescentando. Mas todo mundo está por dentro, todo mundo já sabe como joga. E os caras sabem tanto da forma como ele treina o time, que eles já estão jogando, alguns jogadores já estão se esmerando em coisas que eles não faziam, como passar muito bem a bola, porque eles sabem que o negócio do cara é, como a gente dizia antigamente, toco e me vou. Toma chocolate e paga no que deve. Quer dizer, toca pra cá e sai. É isso que os jogadores hoje, a gente sabe, por exemplo, estava vendo o jogo do Real Madrid, estava 2-0, jogo ruim pro Real Madrid, 1-0. De repente, faltava 15 minutos, desandaram a fazer gol, meteram 5 gols. Né? Aí o treinador Mourinho falou, o jogo está meio assim, eu vou meter. Ele tinha metido uns caras na reserva. Levantou, falei, mas esse não é o Ozil, que é titular do Real Madrid? Estava no banco. Ele mandou levantar Di Maria. Então eu sou íntimo dos caras, sou íntimo dos caras, fulano e tal. Como que a gente mata isso aí logo e pronto? Agora você veja o poder de fogo desses times, né? Quando você está vendo um jogo desse, e aí levanta Ozil e Di Maria. Olha a qualidade do que levantou no banco de reserva para mudar o time. Porque aí muda qualquer time do planeta. Você põe esses dois jogadores, você muda qualquer time do planeta. E aí você traz para cá isso. Você traz para o Corinthians, para o São Paulo, que tem grandes elencos. Por que, por exemplo, o Flamengo está nessa tanga que está? Levanta do banco quem? Pé de rato, dedo de unha, entendeu? Quer dizer, você pega o elenco do Corinthians, levanta Pato do banco, levanta o Jorge Henrique, você está entendendo? Os caras estão mudando a concepção. Time que não se preparar dessa forma não vai conseguir nada, não vai conseguir evolução. Porque o Corinthians é candidato a Libertadores, o Atlético Mineiro, que está reforçando o time, barbaridade, entendeu? Está se preparando para quê? Para ser campeão e para disputar torneios fora do país, para disputar e fazendo o que está fazendo agora. E o que acontece? Você diz, pô, mas não é campeão do mundo ainda. Não, mas o estádio está sempre cheio. Paga o time. Um detalhe, quem está nos acompanhando deve ter percebido o futebol brasileiro. O futebol brasileiro taticamente não progrediu, eu acho que estacionou. Há duas maneiras da gente analisar. Individualmente, como jogador de futebol, o Brasil ainda tem grandes jogadores. Tanto que quase todos estão na Europa. São grandes jogadores. Agora, aqui no Brasil,
taticamente, isso reflete na seleção brasileira, no jogo de conjunto, a seleção não se acerta, não tem um treinador capaz de dar padrão de jogo para a seleção. Quero que jogue assim, independentemente de sair fulano e entrar fulano. Tanto que o Mano Menezes, que era o ex-técnico da seleção, levou 2 anos. Ele saiu e ele não sabia qual era o time titular do Brasil. Estava preparado. Estava preparando 2 anos para preparar. Quer dizer, individualmente você vai dizer, o Neymar é um grande jogador? É um grande jogador. O Daniel Alves é um grande jogador? É outro grande, o Paulinho é um grande jogador? Sem dúvida que é. Mas esses caras têm que jogar. Tem que jogar de uma maneira de conjunto. De conjunto. Isso o Brasil não tem. Não tem porque os treinadores não impuseram. Eles têm conjunto lá. Quando vem para a seleção, eles ficam olhando para a casa do professor e falam, você quer que eu jogue que jeito? Pois o Filipão está sabendo do jeito que o jogador do Chelsea joga, que era do São Paulo, o meia-direita, o Oscar. Pô, o cara é meia do Chelsea, quer dizer, é um puta time, o cara custou uma fortuna. Ele pega o cara, põe na seleção, põe na ponta direita. Eu digo, tá de brincadeira, então, né? E aí, por o cara isso, tá de sacanagem. E é isso que faz essa falta de acerto, né? Essa falta de conhecimento, até uma falta de paciência para ver como é que o cara joga lá, eu acho. Isso faz, em detrimento dele colocar, não, eu sou o treinador da seleção, vai jogar do meu jeito, não quero saber como joga lá. O cara pensa desse jeito, é a 4ª força na Copa do Mundo. E digamos 3ª força na Copa das Confederações. Não é o favorito. O Brasil não é o favorito a ganhar a Copa do Mundo. E não é o favorito. Não, mas nós estamos no Brasil, vamos jogar nas arenas. E daí? Vai cair para jogar contra numa tarde feliz da Espanha, vai tomar um chocolate, não vai ver a bola. Dá pra ver esses últimos Vai jogar contra a França. Rússia, vai jogar contra a Rússia. Minuto. Entendeu? O Brasil sabe que hoje a Copa do Mundo aqui, as melhores seleções, e aí a gente vai ver o resultado, melhores seleções são Espanha, Argentina e Alemanha. Pô. O Brasil vem em 4º lugar como força. Por quê? Porque não tem a representatividade coletiva que o Brasil poderia ter. Poderia ter. O treinador fala assim, eu vejo o jogador jogar, eu vou botar esse jogador do meu jeito. Não é vou botar o jogador do meu jeito. O treinador vai escalar o jogador do jeito que o jogador joga. Conversa com ele. Do jeito que ele sabe jogar. E aqui no Brasil nós ainda não atingimos essa maturidade profissional, porque se o Oscar chega pro Filipão e fala, Filipão, eu gosto, um menino de 20 anos, 20 e poucos anos, vou falar para um treinador campeão do mundo, deveria ter o direito de falar. Olha, Filipão, deixa eu falar uma coisa para você. O senhor no Chelsea, a marcação inglesa é uma marcação difícil. Eu jogo de meia, jogo eu, fulano e tal. Se você vai me pôr para jogar na ponta direita, não vai dar certo. Você não leva a mão. Você bota outro cara, mas eu estou abrindo mão. Não quero que você interprete mal. O cara tinha que falar, pô. Sabe, porque o cara vai jogar numa coisa absurda. Como se o treinador parece que está vivendo no outro mundo. Aí quando não ganha, e não tem um auxiliar que fala, cara, Filipão. O cara não joga assim, por que você está querendo inventar? Aliás, o emprego de auxiliar é um emprego maravilhoso que eu sempre quis para mim, né? Aqui eu tenho que matar 60 leões por dia, entendeu? Para poder no fim do mês pegar o meu troco. Lá chega esses Murtosa, esses caras, quer um emprego melhor, Papa e fica vendo DVD dos outros times. E outra coisa também, né? Eu estou falando da seleção brasileira, tá o Filipão lá, sentado, aí a televisão mostra, a abençoada exclusividade, mostra, às vezes, o Carlos Alberto Parreira está do lado do Filipão, assim, que nem nós estamos aqui. Aí, mostra lá o jogo, não sei o que, a torcida, quando volta para mostrar o Filipão, que eles vêm para mostrar quem está do lado do Filipão, Murtosa. Ele já falou, Parreira, um grande abraço para você, agora você senta para lá, quem vai sentar perto de mim aqui é o Murtosa. Quer dizer, e o outro técnico que foi campeão do mundo, que teoricamente foi levado para lá para conversar com ele, nem tá perto, ele nem conversa durante o jogo. E aí eles dizem que é um baita do respeito. Não tá certo isso. Você vê cada detalhe, mas é assim mesmo. Né? O que a Confederação Brasileira de Futebol fez foi levar politicamente os 2 treinadores, que era mais cômodo. Quais foram os últimos 2 campeões do mundo? Foi o Filipão, há 10 anos atrás, e o Parreira, não sei quantos anos atrás. Então traz os 2 e põe aí, desatualizado, por fora.
Já tem um escudo ali, sabe, né? já tem, Já por tem um quê? escudo Porque pro tem clube. os títulos e põe, sabe, uma coisa que você está vendo que nem o Mano acertou o Brasil e o Filipão, Deus queira, que Deus ajude ele. Tem uma pergunta agora do Reginaldo Nani. Ele está elogiando o Juarez Soares e perguntando, no episódio, a época que você deixou a Bandeirantes, ficou alguma mágoa com o Luciano do Vale por ele não ter cedido a favor daquela oportunidade? Não tenho. Eu trabalhei com o Luciano até aqui me falou, Juarez, quando a gente estava, né, conversando, que eu estava mais próximo dele, o Ceará também trabalhou muitos anos conosco lá na Bandeirantes, o Ceará falou assim, Juarez, nós trabalhamos junto há 27 anos, somando o Rádio Gazeta, onde a gente trabalhou junto, de Rádio Nacional, que virou Rádio Globo, depois Rede Globo de televisão, depois Rede Bandeirantes, 27 anos. E houve um determinado momento, quando eu estava completando 33 anos, que eu fazia a decisão do Campeonato Brasileiro, onde eu estava, independentemente de área, eu era escalado. O Luciano me chamou, eu me permito falar isso aqui, para esclarecer, falou, Juarez, você não vai trabalhar na final do Campeonato Brasileiro desse ano, na transmissão da Bandeirantes. Qual ano foi? Foi 94. Aí eu peguei e falei, eu não vou, Luciano. Ele falou, não. Eu falei, por quê? Ele falou, foi um pedido aí e tal da Bandeirantes, então você não vai trabalhar. Mas, aí eu sou obrigado a falar, o Luciano falou assim, em solidariedade a você, eu também não vou transmitir. Então vai botar uma outra dupla aí, outro narrador, eu não vou trabalhar. Eu falei, Luciano, você não precisa fazer isso. Você deve transmitir, você é o chefe da equipe, é o maior locutor esportivo do Brasil, de televisão, que eu acho que é realmente o melhor, transmite todas as modalidades esportivas com perfeição. Falei, você não precisa, só que eu vou falar uma coisa para você. Eu não vou aceitar que por injunções políticas, de pressões políticas, eu deixe de comentar a 34ª vez do Campeonato Brasileiro para mim, que é a minha história aí no futebol. Então, eu quero avisar você que é a última vez que nós estamos conversando aqui dentro da Bandeirantes, da sua sala. Porque eu me levantando daqui, eu vou pegar minhas coisas, foi uma época até que eu era chefe da equipe lá, eu vou pegar minhas coisas, vou sair aqui da Bandeirantes e nunca mais vou voltar aqui na Bandeirantes. E nunca mais vou voltar a conversar com você aqui dentro. Poderemos conversar fora daqui, a nossa amizade continua. Ele falou, Juarez, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele falou, Luciano, você me conhece, o fato de me tirarem da transmissão já foi para eu ter essa reação. Você me conhece há muitos anos, sabe que a minha reação ia ser essa, é essa. A Bandeirantes me propôs, inclusive, que eu ficasse fora do Campeonato Brasileiro e voltasse, saísse de férias e voltasse normalmente no outro ano, transmitindo o Campeonato Paulista, para a vida continuar. Sou obrigado a dizer que a Bandeirantes me propôs isso. E eu não aceitei. E aí, evidentemente, eu saí, fui para o SBT e tal, a vida continuou. E evidentemente, você trabalhando num prefixo ou no outro, eu não tive mais a convivência social com o Luciano. Da gente se vê todo dia, mas todo final de ano eu ligo para ele, sempre que posso no aniversário dele, que é dia 4 de julho, eu ligo para ele também, converso com ele, gosto muito dele, mas evidentemente que essa coisa do futebol, que a nossa vida de jornalista esportivo está num prefixo ou está no outro, a gente não tem aquela convivência social. Mas a minha amizade pelo Luciano é a mesma, a admiração que eu tenho por ele é a mesma. Muito bacana. Agora o Haroldo elogiando vocês dois também e falando da coragem e independência do Juarez e perguntando se nós... E quando eu falei que eu ia sair da Bandeirantes, eu ganhava bem, a Bandeirantes pagava em dia. Era chefe da equipe. Honrava, tinha uma posição de destaque lá, o Ceará, sabe? E eu tinha 6 filhos para criar. 6 filhos. Eu falei, eu saí dali, saí desempregado, mas não aceitei. Eu fiquei com a minha valentia e a Bandeirantes ficou com parte da minha carreira lá. Verdade, verdade. Brilhante, aliás.